Então, eu vou aproveitar que eu tô aqui esperando o Bruno. A gente vai jantar aqui num restaurante japonês em Ghent. O que eu queria falar hoje é sobre o medo de dirigir. Então, talvez eu comece agora e eu termine depois, mas vai ficar tudo no vídeo só. Desde nova, eu nunca tive contato com um carro assim pra dirigir, né? Na minha família, ninguém tinha carro. Então, a primeira pessoa a ter carro na minha família foi a minha irmã. E aí, ela obviamente, ela já era grande, adulta. Eu também já era grande, eu era adolescente ainda. Mas ela nunca deixou eu dirigir o carro dela, nunca me ensinou nem nada. Então, assim, eu nunca tinha tido a experiência de dirigir na minha vida. Aí, quando eu pensei, né? Eu vou tirar minha carteira quando eu puder comprar um carro. Porque não adianta eu tirar minha carteira com 18, 19 anos se eu não tinha condição naquele momento de ter um carro. Era assim que eu pensava, assim, quando eu tiver condição de comprar um carro, aí eu tiro a minha carteira. Então, eu não me preocupei com isso até os meus 25 anos, que foi quando eu comecei a ter uma condição de comprar um carro, de pensar em comprar um carro. E aí foi tirar minha carteira. Tirei minha carteira, fiz teste 2 vezes, passei na segunda, então não foi fácil, foi difícil, mas passei. E morria de medo, né? E aí logo 1 mês ou 2 meses depois, eu já comprei o carro. E aí foi ladeira abaixo, né, no começo. No começo, eu saí da concessionária, minha perna tremia, assim, tremia. E eu não sei como eu conseguia segurar minha perna no freio, na embreagem, porque tremia muito. E aí fui embora com o carro, estacionei o carro bonitinha. E conforme o tempo foi passando, eu fui perdendo medo. Esse medo sumiu completamente? Não. E eu justamente quis fazer esse vídeo, né, falar sobre isso num vídeo, porque eu sei que é algo que muita gente tem, muitas mulheres, né, principalmente, e isso trava muito a gente. E acho que pra gente ser o máximo independente que a gente consegue, a gente precisa dirigir, saber dirigir, né? Quem tem carro em casa, né, e fica dependendo só do marido, do pai, da mãe, para fazer as coisas na rua, porque não dirige, eu acho que isso você se sente presa um pouco, né? E aí eu queria falar que eu ainda tenho muito medo. Eu sou uma pessoa medrosa por natureza, eu sou uma pessoa ansiosa, eu sou uma pessoa medrosa, só que eu não deixo de fazer as coisas porque eu tenho medo. Eu vou e faço com medo mesmo. E o medo vai melhorando com o tempo, com a prática, só que não passa 100%, pelo menos para mim não passa 100%. Eu ainda tenho medo de dirigir? Tenho, porque eu sei que não depende só de mim dirigindo, depende das outras pessoas também. E vamos combinar que tem muito barbeiro por aí, né? E aí, quando eu vim aqui pra Bélgica, né, eu nunca tinha dirigido fora do Brasil, só no Brasil, só em Goiânia. Não, dirigi em Brasília, uma vez. Mas fora do Brasil eu não tinha ainda. E aí, esse medo, ele retornou muito forte, tanto que quando eu peguei o carro, né, eu fiquei muito medrosa, assim, apagava o carro o tempo inteiro, né? Eu peguei um carro manual. Agora eu tô com um carro automático, mas eu tinha muito medo também do carro automático. Agora que eu dirijo um carro automático, eu fico assim, meu Deus, não tem nem comparação. Quando você dirige um carro automático, você não precisa preocupar com outra coisa. Você só precisa preocupar em dirigir, em frear e acelerar. E você não precisa ficar pensando se você tem que passar marcha. Quando você tem que passar marcha, você tem que voltar marcha, seu carro vai apagar. E assim, é outra vida. Mas aí quando eu fiquei com 2 meses de carro manual. Então eu tinha ficado mais de 2 anos sem dirigir. E eu peguei um carro manual, dirigindo um trânsito que eu não conhecia, com algumas diferenças para o trânsito no Brasil, né? As regulamentações, placas diferentes. E aí eu fiquei com muito medo mesmo. Mas não tinha alternativa. A minha opção era continuar pegando trem e ônibus, gastando mais de 1 hora de trem e de ônibus para chegar no trabalho, ou ter o carro e chegar em 35 minutos. Então não tinha opção. Então eu tinha que dirigir. E é lógico, eu também queria dirigir, porque aqui, se você tem um carro, você consegue viajar com o carro. Você consegue ir em lugares que com trem, transporte, é muito difícil. Ou é demorado, ou é caro, ou não tem. Então eu não tinha opção. Então eu peguei o carro e fui. Eu não sei como eu cheguei em casa, mas eu cheguei. Apaguei o carro? Lógico que apaguei, mas cheguei. E aí, passando por isso novamente, né, eu pensei, eu vou gravar um vídeo para dar dicas por mulheres, né, para mulheres que passam por isso, ou estão passando, ou vai passar no futuro, para que elas possam não desistir, né?
O importante é não desistir, porque melhora com o tempo, vai melhorar. O que se eu puder te dar de dica é, a principal, né? Vou te falar outras, mas a principal é, não desista. Vai melhorar, é questão de prática, é questão de tempo. Nada nessa vida a gente nasceu sabendo, a gente aprende e a gente vai melhorando até a gente fazer sem precisar pensar muito. Com direção é a mesma coisa. Vai ter lugares ou momentos que você vai sentir mais medo? Vai. Principalmente se você vai numa área mais movimentada, que tem muito pedestre, tem muito ciclista, você tem que ficar mais atento, você tem medo de bater em alguém, então esses momentos você vai sentir um medo maior, mas com a sua prática você vai tirar de letra, né? Você vai com calma, você vai tranquila e aí vai tirar de letra. A segunda dica é, não se preocupe com quem tá atrás de você. A pessoa vai ficar puta, ela vai buzinar, ela vai te xingar, ela vai gritar, ela vai querer te bater. Mas não se preocupe, deixa ela espernear, você vai no seu ritmo. Tem uns foguetinhos aí que quer correr na via acima do limite, estourando, e às vezes a gente quer ir certinho e a pessoa fica pressionando a gente atrás. Esquece, se você preocupar com quem tá atrás de você, você não vai conseguir. Quando eu peguei o carro agora, eu tava muito preocupada com isso, porque eu não sabia como eles dirigiam, né? E eles não têm muita paciência aqui não, na Bélgica. Mas eu não tô nem aí, sabe? Eu tava com carro manual, a maioria das pessoas aqui tem carro automático, então eu sabia que eu tava em desvantagem, então se o carro apagava é porque eu tava com carro manual, né? Eu não tinha risco deles apagarem o carro deles porque é automático. Então eu tinha na minha cabeça que se eu apagar, beleza, eu vou com o meu tempo, eu vou ligar de novo, vou sair, vou engatar a marcha e vou sair e eles vão ter que esperar. E eu melhorei muito quando eu parei de prestar atenção em quem estava atrás de mim e prestar atenção na frente, para os lados, e é isso. Atrás, o de trás tem que prestar atenção em você. Outra dica é, se você é mais ansiosa e por isso você tem muito medo, se prepare antes. O que eu faço? Eu sou uma pessoa ansiosa, eu tenho muito medo, eu sei que eu vou me estressar se eu chegar no local e eu não souber onde que eu posso estacionar. Ainda mais aqui na Bélgica que você não pode, acho que na Europa toda, não é todo lugar que você pode estacionar. E tem também cidades aqui que você, no caso que eu tava com um carro manual e a diesel. Um carro manual ou um carro a diesel, tem cidades que você não pode entrar no centro da cidade. Então, o que eu fazia? Eu ainda faço. Eu sempre pesquiso onde é a entrada do estacionamento, se tem estacionamento. Agora que eu tô com carro elétrico, eu preciso saber se tem carregador para eu poder carregar o carro, se estiver acabando. Então, eu me preparo todinho antes de sair de casa. Eu sei que alguém que não tem, né, um nível de ansiedade vai falar assim, pra que isso, né, chegar lá dar um jeito. Mas minha cabeça não funciona assim. Então, para eu ter paz, para eu conseguir dirigir com calma, para eu ter paz quando eu chegar no local, eu preciso saber mais ou menos como funciona lá, se tem estacionamento, se é na rua, se é pago, eu tenho que saber tudo. E quando eu chego lá, normalmente é do jeito que eu vi lá no Google Maps, que eu planejei, e aí dá tudo certo, fica todo mundo tranquilo. Mas se sai alguma coisinha do lugar, eu ainda sei mais ou menos. Parece que eu tenho mais facilidade de achar uma solução se eu já vi aquele lugar antes, nem que seja no Google Maps. E aí, a última dica que eu vou dar pra vocês, olha, esse vídeo acho que eu vou conseguir fazer todo aqui. Tem que ver o horário, peraí. A gente tá em outro dia agora, eu não consegui gravar o final do vídeo lá dentro do carro, tinha dado a hora, o Bruno tava me esperando. E aí eu resolvi gravar hoje e ficou, né? Ficou faltando a última dica e também algumas considerações finais que eu queria fazer, que são muito importantes, que eu queria ter feito lá no começo, mas na hora lá passou. Então, se você, depois que eu ver a última dica, não sai logo do vídeo, porque ainda tem umas considerações finais que eu quero fazer. Mas a última dica que eu queria dar pra você, que tá com medo de dirigir, que ainda não dirige porque acha que não vai superar esse medo, é que você não se pressione muito nesse começo. É lógico, a gente tem que ir fazer com medo mesmo, mas se tem situações que você não se sente seguro o suficiente ainda, não vai, não precise de carro, não vai. Por exemplo, viajar, pegar rodovias. Então, por exemplo, você está na cidade, você quer ir para outra ponta da cidade, normalmente é mais fácil você pegar uma rodovia para chegar mais rápido. O que eu fazia? Eu não ia pela rodovia.
Em Goiânia tem uma rodovia que dava acesso muito mais rápido aos lugares, né, de uma ponta a outra e de norte a sul, né? E eu evitava pegar ela porque eu sabia que eu não tinha segurança suficiente para enfrentar um trânsito mais rápido, com muito carro, caminhão, principalmente eu morria de medo de caminhão, eu ainda tenho muito receio de caminhão hoje em dia ainda, mas muito menos. Então eu morria de medo de caminhão, então eu não queria pegar a rodovia. O que que eu fazia? Eu gastava mais tempo, eu ia por outro caminho, por dentro da cidade, e ia do mesmo jeito. Então era uma limitação que eu tinha e eu entendi essa limitação e eu não queria me pressionar porque eu sei como eu funciono. Então, se você não funciona muito bem com pressão, evita ir por lugares que você não sente segurança suficiente ainda. É lógico que vai chegar um momento que você vai ter mais segurança dentro da cidade, num trânsito mais devagar, né, mais lento, e aí sim você passa para outro passo de ir para um trânsito mais rápido, uma rodovia cheia de caminhão, mas isso é com o tempo. Então não se sinta pressionada a fazer esses caminhos que você acha que tem que fazer porque todo mundo faz, porque é o mais rápido, porque você vai ter algum benefício. No final, às vezes, acaba nem sendo um benefício, porque aí você aumenta um pouco seu trauma se acontece alguma coisa, você fica com aquele sentimento, se eu tivesse ido por outro caminho, isso não teria acontecido, enfim. Então é melhor evitar o trauma assim no início. E aqui eu sou obrigada a pegar a rodovia todo dia. Eu gosto de pegar a rodovia? Não gosto, mas eu preciso. E aí eu pego. E aí, comparando, né, o medo, o receio de dirigir em rodovia lá no começo com hoje, não tem nem comparação. No começo era o quê? 90% de medo. Hoje é, sei lá, 10%, 20%. Fiz uma viagem esse final de semana e fui dirigindo 4 horas indo, 4 horas voltando sozinha. E foi cansativo, mas foi muito tranquilo porque eu já acostumei. Então, como eu falei, não desiste, que vai chegar num ponto que vai ser muito normal para você, você vai acostumar e vai tirar de letra. E aí o que eu queria falar, que eu queria ter falado lá no começo do vídeo sobre essas experiências que eu tive assim que eu comprei meu carro, que eu comecei a dirigir mesmo, foi que eu bati várias vezes. Eu não bati em outras pessoas, mas eu raspei carro em portão, eu dei ré sem prestar atenção se tinha carro atrás e dei uma cutucadinha no carro de trás. Eu fui fazer uma rotatória e tinha um buraco, eu fui desviar do buraco, perdi o controle do volante, subi em cima das tartarugas. Eu não sei se a gente chama de tartaruga no Brasil inteiro, mas é o nome técnico daquilo é tachões, né? Mas eu não sei como é que chama no Brasil, mas em Goiânia é tartaruga. Então eu subi em cima das tartarugas, rebentou o pneu tudo, tive que ir atrás para remendar pneu, isso assim, não tinha nem uma semana que eu tinha o carro. Fui subir a rampa da garagem do prédio que eu morava, eu não sei o que deu na minha cabeça, pus a segunda na rampa, o carro apagou, puxei o freio de mão não conseguiu segurar o carro naquela inclinação da rampa, porque era muito inclinada. O carro foi voltando, tinha um vizinho atrás de mim para subir a rampa também, e eu tive que fazer sinal para ele voltar, porque tava descendo e eu não conseguia segurar o carro. Então, assim, foi muitas situações que, se eu tivesse aceitado como algo que fosse permanente, talvez eu não teria continuado a dirigir e hoje fosse uma pessoa mais dependente, né? Então, é normal passar por situações assim no começo, carro apagar, relar em alguma coisa, dar uma barbeiragem, a gente vai melhorando com o tempo. E então é isso, eu espero que esse vídeo tenha ajudado você que tá aí com medo de dirigir. Vai com medo mesmo, meu lema aqui sempre, você vai ver em vários vídeos que eu conto um pouquinho das minhas experiências, que meu lema é vai com medo mesmo. Eu sou muito medrosa também, mas eu faço as coisas com medo mesmo, porque se a gente deixar o medo dominar, a gente não vai fazer nada na vida. Então, no fim, se você às vezes sente o medo pela ansiedade, por imaginar aquela situação muito maior do que ela realmente é, e no fim você vê assim, nossa, foi tranquilo. Então, a gente melhora, a gente só melhora, a situação só vai melhorando, a gente só vai se acostumando com algo se a gente for praticando. Então, não importa o ritmo que seja, né? Não se pressione muito, mas vá sempre no ritmo que você vá evoluindo com o tempo, até você ter o mínimo de medo possível, até você estar fazendo completamente 100% o que você quer fazer, o que você queria muito fazer e que o medo te paralisava. Então é isso, a gente se vê nos próximos vídeos. Um beijo, até mais!